O que foi a máfia do apito em 2005 revelada no Brasil? O Internacional tem realmente o direito de reclamar sobre esse título? O Corinthians foi realmente beneficiado com relação a essa máfia do apito? Fala moral, vamos para mais uma viagem na história, aprender um pouco mais sobre esse fantástico mundo do futebol. Então já sabe, vem comigo e vamos aprender. A máfia do apito estoura no Brasil em setembro de 2005, com a capa da revista Veja, com o repórter André Rizek encabeçando a matéria. E tudo isso com o Campeonato Brasileiro a pleno vapor. Mas a pergunta que não quer calar: o que foi essa tão famosa máfia do apito? Pois bem, a máfia do apito ela foi uma manipulação ou uma tentativa de manipulação dos jogos para que pudessem beneficiar alguns apostadores do estado de São Paulo. Eles não olhavam para o benefício de um clube ou de outro, apenas escolhiam jogos específicos para que eles pudessem obter lucros com a mudança do resultado da partida. Então, realmente, como é que funcionava essa tão famosa máfia do apito? Os apostadores manipulavam a arbitragem para que a arbitragem manipulasse os jogos. Então, quando esses árbitros interferiam direto no resultado da partida, ou davam um cartão amarelo, um pênalti, um impedimento que não houve, alguma coisa desse tipo, fazia com que os resultados das partidas tivessem um caminho ao qual esses apostadores queriam que acontecesse. E de acordo com as informações, foi levantado dois nomes dos dois árbitros que estariam diretamente envolvidos com a máfia do apito. Os nomes deles foram Edilson Pereira de Carvalho, que foi o principal envolvido, Paulo José Danelão. Ele ficou um pouco esquecido, mas que também estava muito envolvido. Por curiosidade, acabou não apitando os jogos da Série A em 2005, apenas a Série B. Houve manipulações na Série A, na Série B, na Libertadores e no Campeonato Paulista, que não foi tão divulgado, mas que foi muito prejudicado. As investigações daquela época levaram até o líder desse esquema, o Najib Fayad. Ele era quem fazia as negociações e oferecia, em média, de 10 a 15 mil por partida manipulada para cada árbitro. E era exatamente dessa forma que funcionava essa manipulação dos resultados. O Najib chegava até os árbitros, fazia com que eles recebessem ou aceitassem a propina, o dinheiro, para que eles pudessem fazer a manipulação dos resultados, e assim interferiam diretamente nos resultados das partidas e recebiam esse dinheiro em troca. Na investigação, o Edilson chegou a comentar que só entrou nesse esquema porque tinha uma dívida de 40 mil reais. E através dessa dívida ele resolveu entrar para que pudesse sanar as suas contas. Ou seja, comparado aos outros esquemas que houve pelo mundo durante os anos, esse esquema não foi um esquema de manipulação onde houve muito lucro obtido para as pessoas que estavam envolvidas, mas houve um estrago gigantesco no nosso Campeonato Brasileiro de 2005. Tivemos 11 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A anulados por causa dessa manipulação. Nas séries B, na Libertadores e no Campeonato Paulista, não houve nenhum jogo anulado e não houve investigação com relação a esses jogos. Por quê? A resposta é bem simples. Primeiro, porque os campeonatos já haviam acabado e já não havia mais jeito de mexer na tabela do campeonato com relação a isso. E segundo, porque a Libertadores não era de jurisdição da CBF, e sim da Conmebol. A Conmebol, por sua vez, apenas observava o que estava acontecendo no Brasil, e a FIFA até chegou a emitir um comunicado falando que estava apenas a observar de longe todo o ocorrido dessa situação no Brasil. E terceiro, nos jogos apitados pelo Edilson na Libertadores, não houve manipulação ou não houve influência direta nos resultados dos grupos, das classificatórias dos grupos. O que nós sabemos é que normalmente, nesse tipo de situação, o que realmente acontece no mundo todo, que poderia ter acontecido no Brasil, seria multa, rebaixamento, perda de pontos, assim como aconteceu na Itália com a Juventus, assim como aconteceu em outros países do mundo. Mas no Campeonato Brasileiro, infelizmente, isso não chegou a acontecer, porque os clubes não eram o principal responsável por essa manipulação. Eles não participaram diretamente e não tiveram envolvimento para que fossem beneficiados ou prejudicassem outros clubes por causa disso.
Isso aconteceu apenas com os árbitros e com essa turma que tinha resolvido se juntar para fazer essa manipulação dos jogos no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, houve também essa manipulação de resultados, mas não houve investigação a fundo com relação a isso. Então, os clubes, o União São João e o União Barbarense, foram muito prejudicados e pensaram em até entrar na justiça, mas a Federação Paulista chegou a cogitar ressarcimento financeiro para os clubes, resolvendo assim a situação. Na Série B não houve uma anulação de jogos, assim como houve na Série A, por causa que o Campeonato Brasileiro da Série B era regido por outro regulamento. E nesse regulamento existia uma primeira fase e existia uma segunda fase. Nessa primeira fase já tinham validados os jogos e já estavam na segunda fase. Como não havia calendário para acontecer essa anulação desses jogos, eles acabaram deixando do jeito que estava na Série B. Sem contar que nas investigações o árbitro Danelon falou que não tinha conseguido levar os jogos da forma que ele queria ou que ele poderia fazer a manipulação dos resultados acontecer. Então isso realmente foi constatado nas investigações e deu uma aliviada com relação ao calendário da Série B. Mas aí é que começa a grande zoada do Campeonato Brasileiro de 2005, pois esses 11 jogos iriam ter influência direta lá na frente. Os clubes começaram a discutir o que poderia acontecer com relação a esses jogos. Se eles iriam ser remarcados ou se eles apenas iriam dar como os resultados fixos do jeito que estava. Existia uma divisão entre os 22 clubes, então, participantes da Série A do Campeonato Brasileiro. 11 queria a remarcação dos jogos. E os outros 11 estavam entre os que não queriam e os indecisos. O que acontecia era que os 11 clubes que queriam, que já tinham a firmeza que queriam esses pontos, esses jogos remarcados, é que poderiam ter diretamente efeito na tabela. Ou seja, se o resultado desses jogos fossem diferentes do que tinham acontecido, haveria um resultado completamente diferente na tabela, com ganho de pontos, com alteração de colocação na tabela, e isso aí iriam favorecer gigantemente os clubes que estavam lá diretamente envolvidos com esses jogos. E a anulação desses 11 jogos fez com que houvesse uma mudança no campeonato, na tabela do campeonato. O Corinthians, que até então não era o líder do campeonato, passou a ser, e o Internacional, que era o líder do campeonato naquele momento, já não era mais o líder do campeonato, perdendo posições. Isso fez com que o Internacional começasse a movimentar o pessoal para que eles conseguissem permanecer com os resultados da forma que estavam. Então o presidente do STJD, na época, fez com que essa decisão fosse tomada por ele para que os 11 jogos fossem anulados e fossem remarcados. E na remarcação dos jogos, o Corinthians foi o grande beneficiado, porque nos 2 jogos que estavam entre os 11 que foram remarcados, o Corinthians havia perdido os 2. E nessa remarcação, o Corinthians acabou vencendo um e empatando o outro. No final do campeonato, o Corinthians foi campeão com uma margem muito pequena. E a principal polêmica aconteceu por causa do jogo entre Corinthians e Internacional, onde houve um erro gigante, grotesco da arbitragem. E esse erro ficou marcado até hoje como o maior erro do campeonato. Mas nenhum dos 2 árbitros estava envolvido nesse erro. E o Internacional reclama muito desse lance, porque houve um pênalti feito pelo Fábio Costa em cima do Tinga, e esse pênalti fez com que o juiz desse simulação do Tinga, expulsasse o jogador do Internacional, mas o pênalti ocorreu. E se nesse jogo o Internacional vence a partida, igualaria o número de pontos do Corinthians e ficaria na frente do Corinthians pelos critérios de desempate, fazendo com que nas 3 últimas rodadas do campeonato o Internacional dependesse apenas de si para se tornar o campeão brasileiro daquele ano. Coisa que não aconteceu por causa desse erro da arbitragem. O Corinthians acabou empatando, ficando com uma pequena gordura, que teve mais 3 rodadas para queimar e acabou se consagrando campeão brasileiro de 2005. Lembrando mais uma vez que o Campeonato Brasileiro era representado por 22 clubes
naquele ano. E 11 clubes estavam a favor e os outros 11 estavam meio indecisos ou contra a remarcação do campeonato. Mas podemos falar que não foi apenas o Corinthians que foi beneficiado com essa remarcação dos jogos do campeonato. Esses 11 clubes que estavam envolvidos na solicitação da remarcação dos jogos estavam apenas pensando no próprio umbigo. Os clubes que estavam interessados em ir para a Libertadores, os clubes que estavam querendo fugir do rebaixamento, com esse furdunço todo acontecendo no Campeonato Brasileiro de 2005, o Timão levantou a taça. E até hoje, o Internacional questiona tudo isso. Apesar de toda essa polêmica realizada nesse campeonato por causa desses jogos, o então presidente do STJD tomou a melhor decisão possível para que pudesse trazer o mínimo de prejuízo para o nosso Campeonato Brasileiro. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O Internacional tem direito de reclamar sobre esse título? O Corinthians realmente deveria ter um asterisco nesse título brasileiro de 2005? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para nós. Então, já sabe, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal e faz o cocô. Curte, comenta, compartilha. Valeu, galera. Tamo junto.